Amém. Amém, meus irmãos. Graça e paz. É sempre um prazer muito grande, um privilégio enorme, né? Depois desse louvor abençoado, queria agradecer a oportunidade, agradecer a Deus pela oportunidade que me dá de poder compartilhar a palavra de Deus, a palavra dele com os irmãos. Agradecer ao pastor Ricardo pela oportunidade. Na verdade, fico muito feliz. Eu fico muito nervoso, mas também fico muito empolgado. Fico feliz de ver os irmãos, de poder compartilhar a palavra, como eu disse, e também de ver aqui pessoas amadas, né, como é o chefe Luiz e a dona Shirley, tá? Esse casal abençoado, um prazer ver você, um privilégio muito grande. Você pode ficar de pé, por favor? Senhora Shirley, chefe Luiz. Eles são o primeiro casal que me deram a oportunidade, meu primeiro emprego aqui no Brasil. Eu não falava português, eu nada. E eles me deram a oportunidade, eles me ensinaram, aprendi muita coisa ali, muitos ensinos. E eu quero agradecer, louvar a Deus pela sua vida. Você pode dar um aplauso para eles, por favor? Glória a Deus, chefe. Obrigado, tá? Foi uma oportunidade muito grande. Eu cheguei, a maioria de vocês conhecem, a gente chegou sem falar português, sem nada, não achava emprego, através da igreja, através do pastor Austin, através da Vanessa e o Renato. A gente fez contato com a senhora Tilly, fala espanhol perfeitamente. Isso me ajudou. Olha como que Deus trabalha, né? A senhora Tilly fala espanhol perfeitamente. E ela teve essa paciência comigo, me ensinou, né? E foi uma luta muito grande, não foi fácil. Né, senhora Tilly? Não foi fácil. Andres, vai lá pegar frigideira. Meu Deus, que frigideira. Caramba, pega a frigideira. Pega lá o liquidificador. Que isso, meu Deus. Não foi fácil, foi uma luta muito grande. Tá? Então, eu louvo a Deus pela vida deles. É assim, meus irmãos. Eu vou contar uma anedota. Eu vou contar uma anedota com eles, né? Quando eu cheguei, né, eu lembro que nos primeiros dias, a senhora Tilly me explicava as coisas. E lembro que um dia eu ia ficar sozinho na casa deles, ele ia fazer as entregas, trabalha com comida, com quentinha. E eu falava, estou falando para você, não fala português, então ele, Andres, você vai ficar aqui em casa e vão ligar no telefone. Alguém vai ligar e ele não vai falar nada, ele só vai falar o número da quentinha. Lembra, senhora Tia? Ele vai falar só, 10 quentinhas. Você só tem que preparar as quentinhas e levar do outro lado do condomínio do lado. Então, eu estava nervoso, porque eu não entendia nada. Fica tranquilo que ele só vai falar o número de quentinha. Perfeito. Elas foram fazer a entrega, fiquei sozinho aquele dia e ligaram. Aqui a pessoa liga, responde, né? Assim, eu respondo e ele diz, 10 quentinhas. São 10 quentinhas. 10 quentinhas, 10? Sim, 10 quentinhas, blá, 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 porque eu não entendi o que ele falou. Macarrão. A senhora Tilly tinha dito para mim que eles, qualquer coisa, eles não pediam, assim, não especificavam a comida, simplesmente que o que tiver, você entrega. E, assim, eu não entendia o que ele falou, ele falou, blá, 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 macarrão. Então eu falei, eu sabia que macarrão é espaguete, né, em espanhol. Eu falei para ele, não temos macarrão, não macarrão, é arroz, não macarrão, arroz. E o cara, macarrão, blá, 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 macarrão. E eu, não, arroz, é arroz, não temos macarrão. E o cara colgou o telefone e eu fiquei nervoso e eu falei, olha o que eu faço. Aqui eu faço porque se eu levo arroz para eles e eles estão pedindo macarrão, então aí eu fiquei nervoso, a Tilly ligou, o que aconteceu? Você levou as quentinhas? Eu falei, senhora Tilly, ele está pedindo 10 quentinhas, né? Mas ele está pedindo macarrão, a gente não tem macarrão. Então ele disse,
Não, Andres. Ele não está fingindo macarrão. Ele está dizendo que são 10 quentinhas para o macarrão. É o apelido dele, é o macarrão. Ah, meu Deus do céu. Se fosse outra pessoa, teria me mandado embora, 10 quentinhas. Mas é só um exemplo, né, para demonstrar o carinho, a paciência, o amor, o cuidado que esses casais tiveram comigo e a minha família. Assim, eu louvo a Deus e agradeço porque a passagem pela sua casa esses 2 anos foi fantástico para mim. Foi uma escola para mim, chefe. Eu ainda falo de chefe, sempre vou falar chefe para ele. Assim, foi uma escola para mim, literal. E os ensinos que eu aprendi ali, que você me ensinou, são ensinos que eu vou levar para a vida toda, para a minha vida toda. Por isso eu louvo a Deus pela sua vida. Estou muito feliz que vocês tenham aqui. Você pode aplaudir eles novamente, por favor? Ô, chefe, vocês merecem. Obrigado. Então vamos lá, meus irmãos. Gênesis capítulo 37, por favor, a partir do versículo 2, história bem conhecida, os irmãos sabem, é a história de José, o sonhador, tá? Sobe o tempo aqui mais ou menos, isso, assim, disse assim, esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastorava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido na sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Amém. Meus irmãos, é a história, como disse, bem conhecida de Jacó, o sonhador, muitas vezes pregado, inclusive o pastor Ricardo, semanas atrás, ele pregou referente à mensagem, o que é fantástico porque me dá certa liberdade para eu enfatizar, para eu mergulhar em alguns detalhes que o texto tem e que acredito que são riquíssimos, que trazem ensinamentos muito importantes para a nossa vida, né? Então, eu queria fazer um resumo rápido do contexto. A história de, como disse o texto, né? De Jacó, mas ele começa falando depois de José. Então, José é o 11º filho de Jacó. Perfeito. José é o 11º filho de Jacó. E pode deixar desligado, eu acho que é melhor. Ele nasceu na velhice com Raquel, tá? A mulher com a qual Jacó amava. Quando tinha 17 anos, por volta de 17 anos, seus irmãos percebem que o pai tem certa preferência por ele. E não só isso, eu dei a Jacó não só por isso, senão que Jacó também, ele sonha, né? Ele sonha em grande, ele começa a falar para os seus irmãos os sonhos que ele tem. Ele diz, vem 10 feixes no campo, e esses 10 feixes se curvam diante do meu feixe. Depois diz que 10 estrelas, a lua e o sol se curvam perante mim. Então os irmãos começam a criar também raiva, hoje outra vez disso, né? Por causa disso. Um dia Jacó vai no campo, seu pai, um dia José vai no campo, seu pai Jacó diz, vai ver o que os irmãos estão fazendo. Então ele vai, e quando ele chega lá, os irmãos planejavam matá-lo. A palavra de Deus diz que eles viram ele chegando e disse, vamos matá-lo. Mas Rúben, o irmão mais velho, ele meteu a mão, diz, melhor a gente vamos jogá-lo no poço, a gente não precisa matá-lo, mas na verdade Rúben queria devolvê-lo ao seu pai, a Jacó. Mas Rúben, acredito que Rúben vai fazer alguma coisa. Depois, quando ele volta, já seus irmãos tinham vendido Jacó, tinham vendido por uma caravana de ismaelitas. Os ismaelitas levaram José para o Egito.
No Egito ele foi vendido para Potifar. Potifar era o oficial da guarda do faraó, era um homem rico. Os irmãos conhecem bem a história. A palavra de Deus diz que Deus abençoava a José, que tudo que ele fazia, Deus prosperava, porque Deus era com ele. Ao ponto de que Potifar colocou José como gerente, como administrador da sua casa, das suas fazendas. Até que um dia a mulher de Potifar, a palavra de Deus diz que José era formoso à vista, ele era bonitão, ele era lindo, ele era um gatinho, acho que diz, ele era um gatinho, e a mulher de Potifar quer se deitar com ele. Ele acorrala um dia, e José sempre se negava. Inclusive aí aparece uma das frases mais emblemáticas da história de José, quando ele diz que o meu patrão, ele colocou tudo na minha mão, tudo que ele tem na minha mão, ele só não colocou você. Então, como eu poderia fazer tal abominação e pecar dessa forma diante do meu Deus? Então a gente pode perceber a fidelidade de José, que Deus o abençoa e como ele é fiel ao que a seu Deus, às suas crenças, aos seus princípios, aos seus valores. Enfim, ele quando está fugindo, para não me alongar muito, quando ele está fugindo, a mulher de Potifar segura, fica com uma parte das vestes, da vestimenta dele, depois ela vai dizer, com as vestes na mão, que ele tentou estuprá-la. Jacó vai na cadeia, é jogado na cadeia. Lá na cadeia, José vai na cadeia, e ele começa a interpretar os sonhos dos seus colegas, dos seus amigos lá. Ele um dia o padeiro e o copeiro do faraó tiveram um sonho, os irmãos conhecem. Depois ele interpretou o sonho, disse para o padeiro: daqui a 3 dias você será morto. Acredito que não foi desse jeito, mas falou para ele. Depois disse para o copeiro: daqui a 3 dias você retornará ao palácio do faraó, e você voltará a realizar os trabalhos que você fazia antigamente. Olha, só uma coisa, não esqueça de mim, fale do faraó de mim, por favor. Mas o copeiro esqueceu, né? Esqueceu de Jacó. Acontece que um dia de José, acontece que um dia o faraó tem um sonho, e o copeiro lembra dele e leva a José diante do faraó, e aí ele faz a interpretação do sonho, que eram 7 anos de vacas gordas, 7 anos de prosperidade, e depois também era 7 anos depois de 7 anos de prosperidade, ia vir 7 anos de fome, de vacas magras, de escassez. Então o José disse para o faraó: você precisa uma pessoa ajuizada, uma pessoa sábia para administrar, para tirar 1/5 de tudo que do que o Egito vai receber esses 7 anos de prosperidade, para que nos anos de escassez o Egito possa ter uma vida digna. Aí o faraó diz daquela frase: será que há em todo o Egito um homem mais ajuizado e mais sábio do que você? Aí botou um anel em José, botou José como governador do Egito. Agora todos se curvam diante de José. Agora ele muda o nome de José. Agora ele não é mais José, agora ele é Safenate Paneia. Agora ele tem uma esposa, agora ele tem uns filhos. Passam 7 anos de prosperidade, e a Bíblia diz que quando tem 2 anos de escassez de vacas magras, seu pai, lá Jacó, manda seus irmãos dizer: ouvi falar que no Egito tem alimento, vai lá comprar alimento. E de repente, José está cara a cara com seus irmãos. Ele não reconhece, por quê? Porque ele já mudou, ele parece um egípcio, ele fala a língua dos egípcios, ele está vestido como um egípcio, ele não reconhece José. Aí José começa a trabalhar, de certa forma, na consciência deles. Ele diz: vocês são espiões. Aí os irmãos botam na prisão um dos seus irmãos. Então eles voltam, até que um dia José não aguenta mais, diz todo mundo sair da sala e diz: eu sou José, seu irmão, não tema, não tenha medo. Deus me mandou na frente, meu pai ainda vive. Então podem trazer meu pai, traga meu pai, venha você, suas famílias, porque agora eu tenho um lugar de autoridade e eu posso dar para vocês um lugar digno para vocês viverem.
Então, meus irmãos, em resumidas contas, essa é a história de José. Eu queria entrar primeiramente nesse contexto. A gente vai se mergulhar em vários assuntos que eu acredito que são importantes. Então, no capítulo 37, no versículo 4, a gente disse assim: quando seus irmãos viram que seu pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar de maneira amigável. Uma das coisas que são fantásticas, ou das características que a Bíblia tem, é que a Bíblia, ela não esconde, ela não oculta as falhas, os pecados, as pífias dos grandes personagens, para assim dizer, ou dos grandes protagonistas da Bíblia. E é nesse caso, nesse momento, irmãos, aos meus olhos, Jacó erra. A palavra de Deus diz que seus irmãos perceberam, que os filhos perceberam que ele amava mais José. Eles olhavam para ele, estava na cara que ele o amava mais, de uma túnica para ele, diferenciada. Mas, quando a gente vai no texto, por isso disse que eu queria mergulhar em certos detalhes, a gente vai mais atrás, não é a primeira vez que Jacó falha. Porque um pouco mais atrás, a gente vai ver quando está fugindo, que ele está indo para Padã Arã, para a casa de tio Labão, eu conheço a Raquel, ele se apaixona por Raquel. À primeira vista, ele se apaixona por Raquel. Depois de 30 dias trabalhando na casa do seu tio Labão, ele faz um acordo com o seu tio e diz: eu vou trabalhar 7 anos pela tua filha mais nova. O tio diz: tudo bem, melhor que case com você que case com outro. Aí trabalha 7 anos, ele diz: cadê minha esposa? Já trabalhei 7 anos, eu quero minha esposa. Labão diz: tudo bem, faz os preparativos da festa. E ali, a gente não sabe bem a ciência certa. O estudioso disse que provavelmente Jacó estava bêbado, mas Labão, na hora de entregar a Raquel, ele entrega a Lia. Então, depois ele vai reclamar para Labão, e Labão diz: você pode trabalhar mais 7 anos. E a palavra de Deus diz que ele amava tanto que os 7 anos foram como poucos dias para ele. Ele é loucamente apaixonado por Raquel. Mas a palavra de Deus também nos diz que ele desprezava a Lia. Lia não era tão bonita como Raquel, pelo que a gente entende. Inclusive, alguns estudiosos disseram que ela podia ser vesga, ou ter algum problema com os olhos, na vista. Então a palavra de Deus diz que ele a desprezava. Diz, e vendo Deus que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Mas Raquel era estéril. Então, meus irmãos, quando eu vou no original, eu fui lá, eu tomei de ir no original hebraico, é a palavra, para ver com essa palavra, né, com o significado tinha essa palavra desprezada, que ela era desprezada. E a palavra que é usada é a palavra sane, que quer dizer, olha o que quer dizer, sane. Sane quer dizer ódio, aborrecer, detestar, desdenhar. Jacó detestava Lia. E o que é mais interessante é que, gente, muito provavelmente, os filhos que Jacó teve com a Lia, viam dia a dia como sua mãe era desprezada. Muito provavelmente os filhos mais velhos, Rubem, que era o primogênito, os outros filhos, muito provavelmente ele via diariamente como sua mãe era desprezada, como era desdenhada, como era a última opção do seu pai. Então ali a gente percebe que tem outro erro de Jacó. E interessante, porque esse erro de Jacó é um erro que seu pai também teve, um erro que também seu pai cometeu. Seu pai, Isaac, tinha preferência por Esaú. E interessante que Jacó, sendo vítima dessa conduta do seu pai, porque seu pai preferia a seu irmão mais velho, ele depois vai e comete
o mesmo erro, 1 e 2 vezes. Irmãos, o que isso me faz pensar, me fez pensar, o que acredito que Deus falou no meu coração, é que hábitos, que costumes, que condutas nós acarreamos, muitas vezes até geracionalmente, dos nossos pais, que são erradas e que se pode traduzir em uma desgraça, como de fato aconteceu com Jacó. Uma desgraça ao ponto de que os seus filhos querem matar o José. Uma desgraça ao ponto de que Esaú queria matar Jacó. Erros na nossa vida, Deus, acredita, no texto eu vejo, quais são esses erros, essas falhas, esses hábitos que nós acarreamos muitas vezes ao longo da nossa vida e que nos fazem mal e que de certa forma podem gerar a destruição da nossa família. Hábitos interessantes, hábitos simples, como por exemplo, um hábito banal que a minha casa não tinha, por exemplo, onde eu cresci, a gente comer junto na mesa, a gente comer as refeições junto. Hábitos errados de finanças, hábitos errados na casa a nível de organização, você é exageradamente desorganizado, hábitos que parecem banais, mas que podem gerar, irmãos, rupturas, problemas, de uma maneira tremenda, como acontece aqui no texto. Outra muito comum é crianças, adolescentes, que ficam 8, 10 horas em um aparelho. Não estou falando que isso é errado, mas excessivamente, assim, dessa forma. Isso me leva a pensar, a gente tem que detectar essas coisas, esses hábitos, essas falhas. E aí, eu sempre gosto de falar da minha vida, da minha vida pessoal. Não sei que muitas pessoas não gostam, mas eu acredito que assim, a pessoa se sente mais identificadas. Mas o texto me leva a pensar, a ver, por exemplo, na minha casa, na minha família. Na minha família a gente tinha uma cultura, uma tradição, e eu não me envergonho disso, porque sou eu um testemunho de Deus na minha vida. Mas a gente tinha uma família de tradição de alcoólatras e bandidos. Na minha casa era assim. Na minha casa, você era alcoólatra ou era bandido. E era, irmão, estou falando sério. E era como se fosse uma faculdade na minha casa. Olha, fulano, o tio fulano, poxa, ele bebe pra caramba, dura 2, 3 dias, é ser bravo. A gente ia crescendo e ouvindo, querendo ser como o tio fulano, querendo beber como o tio fulano. Uns gostam de chamar maldições generacionais, né? Que se repete, falhas, que se repetem na nossa vida. Mas, meus irmãos, nós temos que estar atentos, vigiar, estamos atentos para detectar e quebrar esses males, em nome de Jesus, romper com eles. Só com a ajuda de Deus, a minha casa, a minha família, a minha mãe, conseguiu se tornar diferente. Embora a minha mãe não seja cristã ainda, ela diz, eu sei que eu tenho que aceitar Jesus, eu sei que eu tenho que aceitar Jesus, eu tento, mas é difícil, porque profeta não tem honra na sua própria terra, diz para ele, é difícil. Aí eu tenho que aceitar isso, e eu sei, mãe, eu sei. Mas, em casa eu vejo isso, vejo que a minha irmã tomou um posicionamento. A minha irmã, a primeira evangélica de casa, ela disse, a gente tem que quebrar com isso, mano. A gente tem que quebrar, romper com isso. Romper com essas falhas.
com essas questões, com esses hábitos. E olha, ele se converteu. E hoje em dia a gente pode dizer que de 5 irmãos, 3 são convertidos e 3 servem ao Senhor. Gerou mudança. Uma pessoa tomou uma decisão. Então você tem que identificar você. Ninguém vai fazer por você. Quais são essas falhas, meus irmãos? Esses hábitos errados que nós acarreamos muitas vezes de nossos pais. Quais são? E a outra pergunta é: você tem disposição de mudar? De fazer o diferente? Você está preparado para o novo de Deus na sua vida? Porque só você quem pode fazer isso, que tem que detectar isso. E agir e quebrar com isso. Por quê? Porque só você conhece a estrutura da sua família. Só você conhece. Só você pode. As minhas prioridades são umas, as suas são outras. E cada família tem uma prioridade diferente. A palavra de Deus diz que primeiro amarás a Deus, amarás ao Senhor de todo o teu coração e todo o teu entendimento. Diz, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas. Isso diz a palavra de Deus. Aí a gente não tem problema, tudo bem, Deus é primeiro. Deus é primeiro, tudo bem. Mas daí para baixo, começa a mudar muita coisa. Para uns da família, para uns do trabalho, para outros são seus sonhos, para outro o carro. Começa a mudar, não é para todos nós. E assim, eu lembro também que enquanto eu lia o texto, por exemplo, na minha família tem umas características, na minha casa, que talvez a sua casa não tenha. Porque eu tenho 3 filhas. 2 moram comigo aqui no Brasil. Uma mora na Venezuela. Está com a mãe, tem 8 anos. Andrea. E interessante porque às vezes acontece, por exemplo, uma reunião como que a gente teve hoje, a mesa farta de alimento, e você, ou de repente você vai a um restaurante, quer tirar uma foto, ou talvez, por exemplo, minha filha mais nova fez 1 ano, agora é 12 de janeiro, e uma pessoa me disse: cadê as fotos, cadê as coisas, cadê? Eu falei: as fotos existem, eu tenho as fotos. Mas você não posta, você não coloca. Eu não posso. Por quê? Porque eu não tenho 2 filhos. Eu tenho 3 filhos. E eu tenho uma filha que não é tão privilegiada como as outras 2 filhas que moram aqui no Brasil. Eu não preciso falar da situação do meu país novamente. Mas muitos de vocês já conhecem. Então eu tenho outra filha que eu não quero magoá-la. Eu não quero que se sinta, de certa forma, diminuída. Eu tiro a foto, as fotos estão comigo, mas eu não preciso postar, eu não posso postar. Eu até posso postar, mas Deus não me deixa, meu coração não me deixa. Como vou postar uma foto quando eu sei que a minha família, ou pessoas, ou meu país, familiares, eu sei que está uma foto, por exemplo, comendo, quando eu sei que eles têm nada o que comer. Então, cada família tem a sua característica. E é responsabilidade de vocês, de cada um de vocês, detectar e quebrar com isso, antes que gere uma ruptura como gerou na vida de José, na vida de Jacó, na família de Jacó, na verdade. É interessante, mas assim, só para enfatizar, você sabe qual foi o dia mais feliz da minha filha na Venezuela? Ela me diz agora em dezembro, a gente estava falando, tem 8 anos, fala bastante. Meu pai, ontem foi o dia mais feliz da minha vida. Eu, sim, filha, o que foi aquele dia? Não, pai, a gente saiu, fulano, mengano. 4 adultos e 2 crianças. E a gente, pai, olha só como ela fala, a gente comeu uma pizza. A gente comeu uma pizza, pai. Que pizza deliciosa. Eu nunca tinha comido uma pizza, pai. Uma pizza para 4 adultos e 2 crianças.
Ele me diz, pai, esse foi o dia mais feliz da minha vida. É exagerado, né? Eu acho que a mulher fêmea tem isso, tende às vezes exagerar um pouquinho. Esse foi o meu melhor dia da minha vida, pai. Aí a gente saiu, pai. E a gente comprou um picolé. Minha mãe me comprou um picolé. Falei, sim, filha, Deus, minha mãe me comprou um picolé. Sim, picolé, $1 picolé, pai. Pô, ele começou a me descrever o picolé, o sabor de picolé, que era chocolate, o quão gostoso era o picolé, que o picolé estava derretendo, enfim. E depois de pai, mãe, eu queria outro picolé, mas minha mãe não tinha outro $1. Então, são situações que rasgam meu coração como pai, e que é uma condição que talvez vocês não tenham na sua família, mas eu tenho, condições que vocês têm e que eu não tenho. E minha filha me disse isso. É absurdo, né? E sem cair na questão da crise do país, indiretamente, mas é absurdo, né? Um picolé na Venezuela, $1. $1. Um picolé aqui é R$2. R$1. Na Venezuela, um picolé $1. R$100. Absurdo. Além que ninguém ganha isso, né? Ninguém recebe isso. Então, o custo de vida lá é bem mais alto do que aqui e as pessoas não recebem isso. Mas essa é outra história. Então, meus irmãos, esse tipo de hábitos, condutas, sim, elas levam a nós, muitas vezes, se a gente não acaba com isso, a gente não trata isso na nossa vida, a gente não quebra com isso. Ah, não, porque meu tio, meu pai, meu avô, ele era desse jeito, então eu sou desse jeito. Acaba com isso. Como disse o pastor hoje de manhã, isso é soberbo. Acaba com isso, quebra com isso, em nome de Jesus, meu irmão. Pode gerar, esses condutos que podem gerar, de certa forma, raiva, como gerou nos irmãos de José. Raiva, ódio, rancor, inveja. Você pode levar uma pessoa a querer matar o outro, né? E isso é muito interessante. Mas apesar de que isso gera esses sentimentos ruins, essas atitudes que a gente não trata, ou não fica de olho nisso, ela pode gerar também outro sentimento. Eu queria que os irmãos fossem em Gênesis 42, versículo 21. Queria continuar. Gênesis 42. Versículo 21. Olha o que acontece quando a pessoa se deixa levar por esses sentimentos, não pode se controlar, se leva e leva a fazer o que os irmãos de José fizeram. Diz assim, eles prontificaram fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. Vimos, presta atenção, igreja, vimos como ele angustiado, vimos como ele estava angustiado quando implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos, por isso nos sobreveio esta angústia. E no versículo 23 disse assim: eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete. Ele está, como eu narrei, como eu expliquei, ele está tratando como na consciência dos seus irmãos. José está tratando na consciência dos seus irmãos, vocês são espias e tal, vocês querem roubar e tal, vocês vão... E é interessante, meus irmãos, e nesse detalhe, outro detalhe que para mim é riquíssimo e toca meu coração, porque os irmãos, aqui, irmão, nesse contexto aqui, já passaram 20 anos. Já passaram 20 anos do que eles lhe fizeram a José, seus irmãos. Olha o que a gente vê aqui, irmão. Se deixando levar pelo ódio, pela raiva, pela inveja. Olha que tem 20 anos depois. Remorso, irmãos. Os irmãos de José lembram. Você já parou para pensar? Já parou para pensar um rapaz de 17 anos, queridinho do papai? 17 anos. É arrancado das mãos do pai praticamente.
jogado num poço, vendido como escravo, a preço de um escravo doente. Meu irmão, José chorou, ele berrava, ele suplicou aos seus irmãos: ó Rúben, ó Judá, não faça isso, pelo amor de Deus, me deixa aí com meu pai, por favor. Eu vou deixar de sonhar, eu vou deixar de... Não faça isso, por favor. Um rapaz de 17 anos, meus irmãos, olha como... Eu quero que vocês entrem na história. Olha como ele poderia ter chorado, como ele berrava. Que 20 anos depois, os seus irmãos não podem esquecer a dor, como ele chorava, como ele suplicava. Essa é uma das consequências, irmãos. E olha como 20 anos depois, isso está, não sei se é a palavra, calcomendo, está calcomendo o coração deles. Existe a palavra? Carcomendo. Ou comendo, pode ser comendo, mas sim. Corroendo. Eles não podem esquecer, meus irmãos. Ele chorou. Ele berrou. Assim, para mim é muito triste. É interessante porque ele está ouvindo, né? Eles estão falando: olha o que ele fizemos ao meu irmão. Olha o que fizemos ao José. Olha, a gente está pagando isso porque a gente fez isso com o seu irmão. Lembra como ele chorava? Lembra como ele berrava? E José está ouvindo, está entendendo o que eles estão falando. A Bíblia diz que José teve que sair daí. E chorou, disse a Bíblia. Chorou. É importante, irmão, é interessante, né? E aí me deixa outro ensinamento, o texto. Qual é o ensinamento que o texto me deixa? Está difícil? Você está chorando? Está berrando? Está doendo? Então se prepara. Porque o que Deus vai fazer na sua vida é muito e muito mais do que você pode imaginar. Está doendo? É triste? É ruptura? Olha o que fizeram é uma ruptura, eu não sou, mas, isso poderia até causar um trauma na vida dele, problema psicológico, da forma que fizeram com ele. Mas Deus estava tratando a vida dele. Deus estava preparando. Essa foi, de certa forma, a cruz. Por isso que José é um dos tipos, ou das tipologias da história de Jesus. É muito parecido, né? Traído, vendido, tá? Dessa forma, e perdoa, né? Jesus está na cruz, o Senhor perdoa. E José perdoa, né? Então é importante, meus irmãos, está chorando, está difícil, está doendo, se prepara. Se prepara para o novo de Deus na sua vida. Deus vai fazer muitas coisas. Deus vai abençoar você. Deus vai honrar você. Se mantém firme. Deus vai te honrar. Agora, meus irmãos, quero que a gente vá em Gênesis 44, versículo 33. Gênesis 44, versículo 33. Diz assim: por isso, agora te peço, por favor, deixa o teu filho ficar como escravo do seu senhor no lugar do jovem, e permite que ele volte com seus irmãos. Como poderei eu voltar com meu pai sem levar o jovem comigo? Não, diz, não posso ver o mal que sobrevirá ao meu pai.
Meus irmãos, esse que está falando aí, está dizendo, é Judá. E Judá foi instrumento principal na venda de José. Ele foi, Judá, a Bíblia diz que Judá foi quem disse: não adianta nada vendê-lo, não adianta nada matá-lo, perdão, melhor vamos vendê-lo. Aí quando José está dizendo, não, então, quando ele bota a taça na bolsa de Benjamim, diz, que é o filho mais novo, ele diz, ele vai na cadeia, ele vai ficar aqui como escravo, porque ele estava me roubando. E aí, ele está tratando, ainda na consciência dos seus irmãos, ele está tratando. E aí Judá se manifesta e diz, não, deixa eu como escravo. Deixa eu como escravo. Deixa o rapaz ir com seus irmãos. Como poderia eu fazer tal mal ao meu pai? Não posso ver como meu pai vai sofrer. Vai sofrer. E nesse momento a palavra de Deus diz, meu irmão, que José não aguenta mais. José não aguenta mais. Ele manda todo mundo sair da sala, ele diz, todo mundo sai daqui. Porque ele viu, não pelo fato da atitude, do posicionamento de Judá. Ele diz, todo mundo sai daqui e tal. Ele disse, eu sou José, eu sou o irmão que vocês venderam. Eles ficam impactados, eles não acreditam. Então, acredito que não é pelo posicionamento de Judá, que ele mudou, que ele deixou de tratar. Foi porque, meus irmãos, ele viu em seus irmãos um arrependimento genuíno. Um arrependimento verdadeiro. Que estava doendo no coração deles. Meus irmãos, atitudes que nós... posicionamentos, ações nossas, que machucam as pessoas, mas também machucam a nós. Meus irmãos, é tempo de arrependimento, é tempo de se arrepender. E para a gente ter uma reconciliação verdadeira, a gente precisa de um arrependimento verdadeiro, genuíno. É por isso que o Pedro diz, em Atos, capítulo 2, versículo 38, se não me engano, diz, arrependei-vos. Arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. E só assim receberão o dom do Espírito. Arrependei-vos. Arrependei-vos, meus irmãos, daquela palavra errada, que talvez você não quis dizer. Arrependei-vos, meus irmãos, daquela ação errada, daquele pensamento. Arrependei-vos, meus irmãos. Só assim poderemos ter uma reconciliação, um reconciliamento genuíno com nossos irmãos e com nosso Deus. É interessante. Eu estava buscando, lendo sobre arrependimento, estava no site, internet, e dizia que arrependimento é um dos alicerces do Evangelho. É verdade. Arrependimento é um dos alicerces do Evangelho. É principal, é sumamente importante para a vida cristã. Mas o artigo também dizia que arrependimento é uma das doutrinas menos pregadas nas igrejas. É difícil ouvir
não só nessa igreja, pessoas falando do arrependimento. Oh, se arrependa. Oh, meu irmão, olha, se arrepende do que você fez, se arrepende dos seus pecados, entrega a sua vida para Jesus, se arrepende, meu irmão. Como nós estamos esquecendo de nos arrepender? O arrependimento é diário, porque diário a gente erra. A gente erra, a gente falha, a gente magoa, a gente nem sabe. Interessante também que eu estava preparando texto. E ontem, sim, engraçado porque senti falando no meu coração, o Espírito Santo de Deus me disse hipócrita. O Espírito Santo de Deus me disse hipócrita. Você está preparando uma mensagem que fala de arrependimento? E você tem 2 anos que não fala com seu irmão mais velho? Você é um hipócrita. Assim desse jeito. 2 anos sem falar com meu irmão mais velho. 5 anos mais velho do que eu. Saiu trabalhar com 13 anos. Nos criou a todos. E por uma bobagem, por um assunto sem transcendência nenhuma, a gente parou de falar. E eu, que sou cristão, tenho a bênção de Deus, que me deixa compartilhar a palavra com vocês, eu não tinha me reconciliado com meu irmão. Vai se reconciliar com seu irmão, com seu vizinho, com seu pai, com sua mãe. É tempo de arrependimento. Vai se arrepender, meu irmão, em nome de Jesus. Liguei para meu irmão. A gente é muito diferente. Eu amo ele. Eu amo ele. A gente é muito diferente, assim, até fisicamente. Ele é moreno. A gente bota um do lado do outro, a gente não sei, nem parece que nós somos irmãos, porque meu pai é outro. Nós não somos irmãos do mesmo pai, não. E a gente sempre teve, sim, um relacionamento, sim, não vou mentir para vocês, muito ruim. E ontem pedi o telefone para o Andy do meu irmão, eu liguei para ele ontem, à tarde. E liguei para ele, é que foi? Aí, tudo bem, né? Que foi? Você está ligando para quê? Pô, eu posso te ligar? Assim, desse jeito. Posso te ligar? Você tem tempo que eu não ligo, que você é defensiva. Pô, você é meu irmão, pô. Quero saber de você, da sua vida, o que está acontecendo, como que você está. Eu não posso te ligar, não? Sim. Tudo bem, não. O que foi? A gente começou a falar. A gente ficou 1h30 conversando. E foi muito bom. Foi muito bom. Foi extraordinário. Então, Judá tinha sido o instrumento principal na venda de José como escravo. Gênesis 41, 51, por gentileza. Se vocês puderem aí, botar aí na tela. É, 41, 51. Cadê? Disse assim: disse assim: o primeiro, José deu filho de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e de toda a casa do meu pai. É quando José está bem, que tem 2 filhos. Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento, da casa do meu pai. A casa do seu pai, a casa do pai onde ele sofreu, né?
onde ele veio, de certa forma, uma segregação, onde ele foi traído. Ele diz: Deus me fez esquecer da casa do meu pai. Deus me fez esquecer do meu sofrimento. Deus me fez esquecer do poço. Deus me fez esquecer da cadeia. Deus nos fez esquecer. Meus irmãos, ele está querendo dizer que ele esqueceu literalmente, graficamente, ele não lembra mais? Não. Ele está querendo dizer que ele não está nem aí com o que aconteceu, com as coisas ruins, que já não dói, que já não magoa, já não fere. Ele está querendo dizer: esqueci, deixa para lá, não é importante, não é transcendente. Deus me fez esquecer. Meu irmão, tem alguma coisa que está te magoando, que está doendo? Tem alguma coisa que está te magoando, que não te deixa ir para frente? Entrega para Deus. Entrega para Deus, que Ele vai te fazer esquecer. Ele vai te dar um propósito. Ele vai te honrar. Entrega para Deus. Deixa Ele trabalhar na tua vida. Você vai esquecer. A palavra de Deus diz que em Apocalipse que o diabo, ele é o acusador. Ele aponta para o nosso passado, para as coisas erradas. Olha, mas fulano te fez tal coisa. Mas fulano te machucou. Mas ele falou tal coisa de você. Ele é o acusador. Olha, mas não perdoa, porque ele sempre te trai, sempre falha uma e outra vez. Ele é o acusador, ele aponta para o teu passado, mas porque o diabo te acusa, aponta sempre para o teu passado. Para o teu passado. Porque não tem nada para oferecer no teu futuro, meu irmão. Ele não tem nada para te oferecer, não tem nada novo para você. E para Jacó, para José, o seu filho, era um símbolo do novo de Deus na sua vida. A posição que ele estava, não importa o passado, perdoa e se arrepende. Não importa o que mais, não importa. Meus irmãos, esse é o símbolo da vitória para José. Aí eu lembro, com isso eu vou finalizar. Eu lembro que quando nós vimos para o Brasil, com minha esposa, eu lembro disso, eu sempre lembro disso. Deus não me deixa esquecer. Eu tenho um testemunho para dar, eu tenho que falar dele. Eu entendi que o testemunho não é meu. O testemunho não é nosso, irmão. Quem falou isso? Foi uma irmã que me disse: meu testemunho está pequeno, irmã. O testemunho não é seu, é Deus que lhe deu para edificação dos seus irmãos da igreja. Fale do seu testemunho, pare com isso, que o meu testemunho é muito pequeno. Não existe isso diante de Deus. Só existe o testemunho de Deus na sua vida. Fale dele, fale com autoridade, fale na rua, fale na escola, fale no trabalho, mas fale. Fale do seu testemunho. Então eu lembro que eu vindo assim, a gente ficou 2 dias na fila só para carimbar o passaporte. 2 dias na fila só para carimbar o passaporte. Imagina a quantidade de venezuelanos saindo. 2 dias só. A gente está em Pacaraima, que é um povo que está na fronteira mesmo. Há 2 horas a gente está em Boa Vista, que é a capital de qual é o estado? De Roraima. A gente está em Roraima, a gente ficou uma noite ali. E no dia seguinte a gente tinha que pegar o voo à noite. A gente saiu de manhã para tomar café. Lembro que tinha R$300 no meu bolso. Meu Deus do céu, eu achava que era rico. Eu achava que era rico. E eu falei para minha irmã: irmã, mas isso aqui, irmã, isso não é nenhum salário mínimo aqui. Que isso? Pô, com isso R$300 eu posso comprar todo esse monte de comida? Pode.
Enfim, não é isso que eu quero falar. Eu fui lá tomar café quando a gente estava voltando, meu irmão. Tinha uma árvore de manga carregada. Eu vou passando com a minha esposa e tem 2 mangos no chão. As pessoas estavam passando do lado, ninguém pegava manga do chão. Eu olhei para minha esposa e o que é isso? Porque eu lembrava de como as pessoas não tinham nada para comer no meu país. E como a gente não podia ver uma árvore de manga porque nem deixava amadurecer. E tinha uma árvore carregada de manga. E tinha manga no chão. Pegava 2 mangas e a gente não queria nem comer as mangas. A gente nem queria comer as mangas. Eu falei, minha esposa, amor, a gente está em outro lugar. A gente está num lugar próspero. O difícil, o duro passou, amor. A gente está em outro lugar. Outro lugar. E assim como Manassés simbolizava a vitória para José, 2 mangas simbolizavam a vitória para mim e a minha família. Glórias a Deus. Você pode ficar de pé, por favor? Orar. Vamos fechar os olhos, por favor. Em nome de Jesus. Pai amado, te adoramos, te louvamos, te agradecemos por esse momento, Senhor. Te agradecemos pelo novo de Deus, pelo teu novo nas nossas vidas. Que nós possamos quebrar, romper com hábitos errados que geram ruptura, na estrutura que gera sofrimento, que gera divisão nas nossas famílias. Que nós possamos quebrar com isso. Que nós nos possamos posicionar para receber o novo o teu novo nas nossas vidas. Pai, nessa hora, Senhor, em nome de Jesus, meus irmãos, eu queria que você, ainda com os seus olhos fechados, em nome de Jesus, não precisa falar para ninguém, não precisa dizer o que é, mas, meu irmão, se arrependa. Se arrependa daquilo que você disse, daquela pessoa que você magoou, daquele ato. Se arrependa agora. É momento de arrependimento. Se arrependa, irmão. Toma esse segundo para se arrepender. Se reconcilia. Vai se reconciliar com Deus. Vai se reconciliar com o seu irmão. Mas se arrependa. Se prepara para o novo de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Meu irmão, está chorando, está doendo, certamente difícil, certamente temos lutas, mas se prepara, porque tem um Deus que vai te honrar. Meu irmão, em nome de Jesus, assim nós oramos a nosso Deus, crendo no Senhor, que nele somos vitoriosos. A própria palavra dele diz que tudo que a gente peça, a gente deve pedir crendo que nos foi dado. Então receba, irmão. Creia e receba. E que Deus o abençoe. E que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Um aplauso a Deus. Um aplauso, Senhor. Glória a Deus. Envolto em tua presença,
por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Oh, eu só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade. Aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Oh, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Glória a Deus. Você recebeu de Deus hoje? Teu coração está cheio? Então glorifica o nome do Senhor, exalta o nome do Senhor nessa noite, com certeza. Meus irmãos, nós tivemos o banquete, agora vamos ter a sobremesa lá atrás, na nossa cantina, onde você vai poder deliciar aí os pastéis frito e de forno, lá da Carlinha, e a gente poder conversar um pouco mais, bater um papo, lá atrás no quiosque. Quarta-feira, nosso culto, quarta transbordante, tem sido muita bênção. Nós temos feito um culto um pouquinho diferente do que aos domingos. Temos clamado ao Senhor, pedido de oração. Você faz seu pedido, bota no papel e a gente bota num cesto. Nós temos orado, Deus tem aberto portas, tem curado, tem libertado, tem sido bênção. Quarta transbordante, 19h30, vem estar conosco também. Vamos orar e encerrar. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, pela tua mão sobre nós. Libera em nosso coração o teu arrependimento, visita-nos e nos salva de nós mesmos, é a nossa oração, no nome de Jesus Cristo, hoje e sempre, amém e amém. Vai em paz, Deus abençoe, aleluia.